Hoje vamos continuar aqui na nossa Nekiut, na limpeza dos nossos atos, não só a gente fazer o que é correto, mas em todos os detalhes, tudo que a gente fizer, a gente sempre ser muito cuidadoso. A gente já falou em áreas que o ser humano tem muito Yetzer Hará, e vamos entrar aqui em alguns pontos. Ele vai trazer aqui 9 pontos, que são áreas que a gente acaba tropeçando muito no nosso dia a dia, e ele vai explicar um por um, com um pouco mais de detalhes, o quanto a gente tem que ser cuidadoso nessas áreas. A gente vai perceber que a grande maioria dessas áreas aqui são Ben Adam Lechaveró, da pessoa com o seu companheiro, com o próximo, e que Deus nos livre, se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar causando sofrimento, a gente pode estar causando danos para uma pessoa, e às vezes um dano psicológico, ele é muito pior, ele é muito mais grave, ele é muito mais duradouro do que um dano financeiro, até mesmo do que um dano físico que a gente causa para alguém. Então, a gente vai falar sobre Onaad Varim, que seria machucar uma pessoa através do mau uso da nossa fala. Albanat Panim, que é envergonhar uma pessoa, isso já envolve outras pessoas que estão junto. Arshalat Iver Beitzá, a gente fazer pessoas tropeçarem com maus conselhos que a gente dá para os outros. Rehilut, seria fofoca. Siná Unekimá, a gente guardar ódio, rancor das pessoas e querer se vingar dos outros. Shvuot, o cuidado que a gente tem que ter de não fazer juramentos, realmente que não existe uma proibição da gente fazer um juramento, mas, obviamente, a gente tem que saber a gravidade da gente não cumprir a nossa palavra. Dvar Sheker, a pessoa falar mentira, e Hilul Hashem, que é denegrir o nome de Deus, infelizmente, com atos que não condizem com o nosso nível espiritual e com a mensagem que a gente deveria estar transmitindo para os outros. Então, ele vai agora entrar um por um todos esses pontos. Vamos começar com Onaad Varim. Onaad Varim, como a gente explicou, Bichlala, qual é a definição de Onaad Varim? Uledaber bifnei havero levad. Estamos aqui falando quando a gente fala com alguém em particular, porque quando é em público já vai entrar em envergonhar publicamente uma pessoa, que é ainda mais grave, mas aqui mesmo que seja em particular, que a gente está indo falar com alguém, sheyevosh mimeno, a gente acabar envergonhando uma pessoa, ou o conteúdo que a gente está falando, ou a forma que a gente está falando, e acaba humilhando a pessoa, acaba envergonhando a pessoa. Kol shekena amirah bifnei rabim, davar sheyevosh bo, pior ainda, a gente falar uma coisa de forma pública que possa causar qualquer tipo de vergonha, ou qualquer tipo de ato que possa envergonhar a pessoa. Então, agora, infelizmente, está na moda, não quer dizer que é certo, porque está na moda, porque todo mundo faz, mas a coisa mais normal do mundo hoje em dia são aqueles programas de televisão, de pegadinha, câmera oculta, quer dizer, humilhar pessoas, envergonhar pessoas com todos os tipos de brincadeira de mau gosto. Então, tudo isso é problema. E é isso que está escrito no Talmud, em Baba Metzia, Imaya Bal Tshuva. Se uma pessoa ele é um Bal Tshuva, Lo Yomar Lo Zahor Maser Harishonim. Nunca fala para a pessoa, eu lembro quando você não era religioso, que você fazia isso, fazia aquilo. Começa a envergonhar a pessoa, lembrando do passado dela. Então, principalmente, se essa pessoa hoje em dia é uma pessoa boa, é uma pessoa correta, uma pessoa que agora cumpre a vontade de Deus, é gravíssimo você ficar lembrando coisas que possam humilhar essa pessoa, lembrando do passado dela. Normalmente, as pessoas que fizeram tchuvá, eles se envergonham das coisas que eles faziam na vida antes. Então, é proibidíssimo
a gente ficar lembrando. Veim rayu halaim baim alav. Também Deus nos livre, quando vem a pessoa, ela tem um sofrimento, ela passa por uma doença. Lo yomar lo kederech shamru haverav leYov. Não faça, não fala o que os amigos do Yov falaram para ele, os amigos do Jó. Olha o que está escrito no Sefer Yov. Zahar na miunaki avad. Falaram para ele, olha, você acha que alguém que não tem transgressões passa por sofrimentos e por dificuldades? O que eles quiseram dizer com isso? Olha, Yov, se você está passando por essas dificuldades, ele estava num nível de sofrimento muito grande, ele tinha perdido todo o dinheiro dele, toda a família, tinha perdido a saúde dele, estava doente, e os amigos vieram consolar ele, falando, olha, se você tivesse limpo dos teus atos, isso não estaria acontecendo. Então, não é isso que a gente tem que falar para as pessoas. A gente sabe, óbvio, que Deus ele é perfeito, que Deus ele é correto, Deus é bondade infinita. Quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente tem que parar, fazer um Heshbon HaNefesh, parar para refletir por que Hashem está me mandando esse sofrimento, essa dificuldade, mas não para os outros, não é para os outros que a gente tem que apontar o dedo, nem pensar isso sobre os outros, tem que pensar para a gente mesmo. Isso é uma conta da gente com Deus, não da gente com o próximo. Então, não é bonito a gente virar para uma pessoa, a não ser de novo, com muito cuidado, ajudar a pessoa a fazer um Heshbon HaNefesh, não apontar o dedo para ela e falar, olha, se está vindo isso, certeza que você fez alguma coisa bem feia e Deus está bravo com você. Isso é proibido, isso humilha a pessoa, isso envergonha, deixa a pessoa para baixo, não vai ajudar a pessoa a gente falar com ela dessa maneira. Também aqui é proibido, entra aqui em Onaad Varim, vem condutores de burro, eles estão procurando grãos para dar para os animais. Lo yomar lahem lehu etzel ploni sheu moher tvuá. Olha, vai lá no fulano, ele vende grãos lá, veiodea bo shelo mahar tvuá meyamav, mas ele sabe que essa pessoa nunca vendeu grãos na vida. De novo, voltamos aqui nas pegadinhas, né? nas brincadeiras que se faz com as pessoas. Isso causa, muitas vezes, um sofrimento psicológico nas pessoas, isso causa tsar, causa dor na pessoa que está sendo enganada. Ela vai chegar lá na loja, sei lá do que é, loja de qualquer coisa, e vai perguntar na loja se vende grão para burro, e todo mundo lá na loja vai dar risada. Isso é gravíssimo fazer, isso é uma forma de humilhar a pessoa. Então, não pode fazer esse tipo de coisa, não importa que hoje em dia está super normal e toda a televisão faz, e tem nos programas de maior audiência, isso não faz com que deixe de ser uma transgressão muito grave a gente causar esse tipo de vergonha, esse tipo de humilhação para as pessoas. O Kvar Amru, e assim também falam os nossos sábios, Gadol onaat dvarim meonaat mamon. É mais grave causar um sofrimento psicológico para uma pessoa do que um sofrimento financeiro. Quer dizer, causar uma perda financeira. Um dano psicológico é pior que um dano financeiro. E assim, os nossos sábios dão alguns motivos para isso. Primeiro, que dinheiro dá para você devolver para a pessoa. Se você enganou alguém, se você fez uma venda que é uma venda não correta, dá para fazer tchuvá, você devolve, você se arrepende, você paga o que você tirou de forma indevida da pessoa, mas a honra da pessoa, a vergonha que você causou para ela, isso não tem como tirar. Fora isso, uma coisa atinge o dinheiro da pessoa e outra coisa atinge a essência dela. Então, quer dizer, o dano psicológico ele é muito mais doloroso, ele é muito mais profundo do que um dano monetário que a gente pode causar para alguém. E olha que interessante, quando é um dano monetário, é muito fácil identificar, mas quando é um dano psicológico, na maioria das vezes a pessoa faz de uma maneira que na frente ela fala bonito, ela fala coisas boas,
quando vira as costas, ela fala mal, ela denigra a pessoa, ela envergonha a pessoa, de repente, a pessoa começa a escutar um zum, zum, zum na cidade, ela não sabe de onde veio essa informação, veio daquela pessoa que há meia hora atrás estava te abraçando, cheia de sorrisos, parecendo que tem boas intenções. Então, aqui é muito mais grave quando a pessoa faz as coisas pelas costas e denigre, machuca, de uma maneira que dificilmente vai dar para saber quem que está causando todo esse sofrimento. É por isso que aparece com uma diferença de alguns versículos, Onaat Mamon e Onaat Varim, quer dizer, esse dano monetário e o dano psicológico para a pessoa. No dano psicológico está escrito, e tenha temor a Deus. Por quê? Porque Deus sabe qual é a intenção do teu coração. Se você está querendo enganar as pessoas, sendo hipócrita, falando só pelas costas, Deus ele sabe muito bem as tuas intenções e ele vai, obviamente, cobrar caso ele perceba que a pessoa tem intenção de de causar um dano psicológico para o outro. Segundo ponto é ainda mais grave, também tem a ver com essa humilhação, mas é quando envolve também uma humilhação pública, a malbim pnei haveró berabim, aquele que envergonha, que deixa o rosto do outro branco de vergonha publicamente, só para a gente lembrar, é na frente de 3 pessoas, não precisa ser 1000 pessoas para ser considerado malbim pnei haveró berabim. A pessoa não tem parte no mundo vindouro. Então, quer dizer, a gente acaba fazendo isso tantas vezes, uma brincadeira num grupo de amigos que você humilhou alguém com uma frase, uma brincadeira completamente fora que não tinha motivo para a gente estar fazendo, com uma pessoa que se envergonha, às vezes a pessoa dá uma risadinha, como se ela está gostando, mas ela não está gostando, ela quer sumir, ela quer desaparecer de lá. Então, temos que tomar muito cuidado com brincadeiras que possam humilhar uma pessoa de forma pública. Amar Rav Hizda, fala o Rav Hizda no Talmud em Baba Metzia, Kol Hasharim Ninalu, Chutz Misharei Yonah. Todos os portões do Shamaim, quando foi destruído o nosso Beit HaMikdash, nosso templo, os portões do céu se fecharam, tem agora uma Mechitzat Barzel, tem uma divisória de ferro entre a gente e o Criador do mundo, mas tem um portão que não se fechou, o portão Sharei Yonaá, o portão das lágrimas daquele que foi ofendido, daquele que foi humilhado e chora. Essas lágrimas vão chegar até o Shamaim e Deus ele vai agir. Viamar Abelazar, e assim também falou Abelazar lá no Talmud, Akola Kadosh Baruch Hu Nifra Alidei Sheliach. Todas as transgressões, Deus ele manda o castigo através de um intermediário, Chutz Mionah, mas envergonhar o próximo, causar dor, causar sofrimento para outra pessoa, isso Hashem ele vai castigar pessoalmente, não através de um intermediário. Ve'amru shlosha ena pargon ninal bifnehem. Está escrito que tem 3 transgressões que as cortinas não bloqueiam, quer dizer que isso fica muito explícito diante de Deus e com certeza as consequências vão ser mais duras ainda. Ve'chad mehem onaa. E uma delas é onaa, essa enganação, esse sofrimento psicológico que a gente causa para uma outra pessoa. Ve'afilu lidvar mitzvah, amar katuv, mesmo quando a gente está cumprindo, tem uma mitzvah importantíssima da Torá, que está escrito, Oreach Toriach etamiterra. Olha, se você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, a gente tem aqui uma mitzvah de chamar a atenção da pessoa. Oreach Toriach etamiterra, quer dizer, aqui é para evitar que a pessoa continue afundando numa transgressão, chama a atenção dela. Se você vê que essa pessoa está fazendo uma coisa errada, a gente tem uma mitzvah da Torá de chamar a atenção dela. Ve'amru zal, mas olha o que os nossos sábios falam no Talmud, no Tratado de Erhin, Yahola pelo Panav Mishtanot,
A gente pode cumprir essa mitzvah, mesmo causando que a pessoa vai se envergonhar, que o rosto dela vai ficar branco de vergonha com a bronca que eu estou dando para ela. Talmud Lomar, olha como continua o versículo, Lot Salavret, que a transgressão não caia na sua cabeça. O que significa? Não vai ser mitzvah se você envergonhar a pessoa com essa bronca que você está dando de maneira errada, ou com gritos, ou na frente de outras pessoas, de qualquer maneira que você envergonha ela, você não fez mitzvah, ao contrário, você fez uma transgressão gravíssima. Quer dizer, se até mesmo dentro de uma mitzvah, a Torá advertiu a gente para tomar cuidado, muito mais quando é simplesmente uma conversa de amigos que a gente quer fazer uma brincadeira e acaba humilhando e ofendendo outra pessoa. Mikol leile amamarim tire adeihan mitpashtim anfei azharazot vekama onsho kashe. Então, de todos esses ensinamentos, a gente vê como acaba se estendendo, quantas derivações tem dessa proibição da Torá e como o castigo é tão duro de pessoas que, lo aleino, podem perder o seu Olam Habá. Em lo helek Olam Habá, aquele que envergonha o seu companheiro em público, não tem parte no mundo vindouro. Então, quer dizer, não são muitas transgressões que a Torá ela é tão dura assim que a pessoa perde o seu mundo vindouro. Em geral, uma das explicações por que essa transgressão é tão grave, porque lo aleino, Deus nos livre, alguém que fez uma coisa grave, alguém cometeu adultério, alguém cometeu um assassinato, essa pessoa ela vai ficar mal, essa pessoa ela vai se arrepender, mas quando alguém humilha o outro em público, ele não se importa, ele acha até engraçado, ele volta contente lá, que ele foi o piadista da noite, ele fez piada de todo mundo lá na roda, todo mundo deu risada. Então, a pessoa não entende que ele fez algo muito grave. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso para que Deus nos livre, a gente não cause aqui a vergonha de ninguém e nunca a gente querer aumentar nossa honra às custas da vergonha do próximo. Benyan Netinat Ha'etzah, agora ele vai falar sobre dar maus conselhos, o cuidado que a gente tem que ter para não aconselhar uma pessoa de forma equivocada, ou por desconhecimento, ou pior ainda, muitas vezes a pessoa dá um mau conselho. Por quê? Porque ele ganha alguma coisa com isso, ele tem um benefício, ele tem um interesse de dar aqui um mau conselho. Shaninu Betorat Kohanim, assim está escrito no Sefer Vaikra, então o passuco da Torá, Velifnei Iver Lot Ten Mikshol, não coloca um tropeço na frente de um cego. Lifnei Sumaba Davar, não é cego realmente, alguém que não enxerga, alguém que é cego em certo assunto, quer dizer, se a pessoa está vindo te pedir um conselho, ele é considerado nesse assunto um cego, ele precisa de ajuda e ele está te pedindo ajuda, não coloca um tropeço na frente do cego. Amar lar, bat ploni mailekeuna. Olha, o que você acha dessa moça para casar com Cohen? Cohen não pode casar com qualquer moça, tem que ser uma moça que está ainda em estado de pureza espiritual. E aqui vem alguém se aconselhar. O que você acha dessa moça para casar com Cohen? Altomar Ksherá veie Eina Eila Psulá. Não fala que pode casar com essa mulher se você sabe que não pode casar. Por quê? Porque é amigo, é conhecido, é filha de uma pessoa coitada, ela está tantos anos procurando, eu não vou prejudicar ela, mas espera aí, alguém veio te pedir um conselho, a gente está nas aulas de Shmirat HaLashon, a gente está falando que tem situações que não só você pode falar a verdade, você deve, você é obrigado, é mitzvah, você falar a verdade. Aqui seria um caso que é mitzvah você falar a verdade. Olha, infelizmente, essa moça
ela não é apta para casar com Cohen, então não pode casar com essa moça. Aya notel bechaitza, al titen lo etza, sheina o genet lo. Quando alguém vem te pedir um conselho, não dá um conselho que não é correto, que não é bom para essa pessoa. Veal tomar lo, mejor sadeja vekach lechahamot. Olha, pode dar um bom conselho de negócio? Vende agora o seu terreno e compra um burro para você. Olha, o preço dos burros no mercado está subindo, vende esse terreno que não vale nada, vende barato e compra um burro, os burros que estão valendo. Qual é a intenção da pessoa? Veatá o que falar, venotlamimeno. E aí você vai lá por trás e compra esse terreno barato, quer dizer, você deu um mau conselho para ter um benefício. Você queria e agora você quer ter esse benefício, isso é proibido. Shema tomar, etzayafani noteloi. Talvez a gente gosta de se enganar, a gente gosta de achar que realmente eu estou aqui dando um bom conselho, mas areia da Varmasur Lalev, o coração, ele sabe de verdade quais são as suas intenções. Como que termina aqui o versículo da Torá? Veiarei samieloqueja, tenha temor a Deus. Hashem, ele sabe o que está passando no teu coração, ele sabe se você está tendo intenções boas ou se a sua intenção é uma intenção negativa. Aqui então só me fazer uma pergunta: se uma pessoa humilha alguém na sua frente e você não reage, se você também está fazendo uma transgressão, e aqui realmente, como aconteceu na história do Kamtza e Bar Kamtza, a gente falou um pouquinho nas aulas passadas do Hafetz Haim, no Shmirat HaLashon, ele está falando sobre a gente buscar a paz, a gente tentar sempre fazer paz, tentar, quando está tendo uma briga, tentar impedir essa briga. Obviamente, não dá para falar 100% de todas as situações, nem sempre a gente pode reagir na hora, porque às vezes na hora, se você tenta fazer alguma coisa, a pessoa vai ficar mais brava ainda, a pessoa vai perder mais ainda a cabeça, vai falar coisas mais feias. Tem coisas que a gente tem que esperar um pouquinho esfriar a situação para tentar resolver. Óbvio, a gente tem que tentar ter o bom senso na hora. Se puder fazer alguma coisa para parar a briga, para parar uma humilhação, se puder até chamar a atenção de alguém, olha, não faz isso, você está humilhando o outro, é proibido fazer, a gente tem essa mitzvah do reach toriach etamiterra, de chamar a atenção, de dar uma bronca, como os rabanim lá da história do Kamtza e Bar Kamtza, eles foram cobrados, quer dizer, a Guemará fala, por causa da omissão dos rabanim, que o Kamtza, ele acabou indo lá para denunciar, para falar para o imperador romano que os judeus estavam se rebelando. Tudo isso porque ficou todo mundo sentado, quieto, deixou uma pessoa ser humilhada publicamente e ninguém falou nada. Tem um comentarista que fala que por que os sábios que estavam naquela festa não falaram nada? Porque eles sabiam que não ia adiantar, que aquele dono da festa era uma pessoa muito poderosa, que não ia escutar ninguém. Mesmo assim, eles foram cobrados por não ter tentado. Então, quer dizer, você não pode falar, não adianta, eu não vou nem falar nada porque não vai adiantar nada. Tenta falar, faz a tua parte. Se não adiantar, aí já não é o teu problema. Você faz a tua parte. Então, tem que tentar sempre que possível, ou no momento, se não for possível no momento futuro, tentar fazer de novo o shalom, se precisar chamar a atenção da pessoa, que naquela hora pode ser que estava com a cabeça quente, mas que ele entenda que ele fez uma transgressão, que ele tem que pedir perdão, às vezes até publicamente, da pessoa que ele humilhou, mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte nesse tipo de situação. Então ele fala o seguinte: Nimtzeinu lemedim sheben bedavar she'achol liot nogia bo. Então, tanto numa coisa que afeta a gente diretamente, bem bedavar sheinu nogia boklal, ou mesmo uma coisa que não tem nada a ver com a gente, que não é do nosso interesse,
Hayav Adam le'amid etabá leiteaetz bo ala emet azach ve'abarur. A gente deve tentar sempre aconselhar a pessoa da maneira mais clara, da maneira mais pura, sempre pensando letovat ashomea, quer dizer, no bem daquela pessoa que tá escutando, que está vindo se aconselhar, e nunca ter nenhuma segunda intenção quando a gente está dando um conselho. Vetire she'amda Torah al sov datam shel ramaim. Olha como só a Torá, ela entende a intenção verdadeira dos enganadores, dos trapaceiros. Delav beshuftani askinan. A gente não está falando aqui de alguém que não parou para pensar, saiu falando a primeira besteira, quando alguém vem perguntar, responde sem pensar. Não é isso que a Torá ela está chamando a atenção. Não estamos falando daquelas pessoas que dão aqueles conselhos que todo mundo na hora percebe que é uma grande besteira que a pessoa está falando. Eila berrachamim leará. Estamos falando daqueles gênios do crime. A gente vai começar a entrar agora nas parashiot que vão falar sobre o Lavan. O Lavan é um dos maiores gênios do crime da história, um grande trapaceiro, e na fala dele não é óbvio que ele quer fazer uma enganação, que ele quer mentir, que ele quer roubar. Tudo ele faz de uma maneira que parece que ele é tzadik, que parece que ele é uma boa pessoa. Asher itnu etzah lechavrechem shelifnei haniglah bayeshba min harevach el chavero bemet. Estamos falando aqui de pessoas que, de uma maneira aberta, uau, parece que ele é uma boa pessoa, ele quer o bem do outro, ele está aconselhando as pessoas da melhor maneira possível. É um tzadik, parece que é uma boa pessoa. Mas, no fundo, o que eles querem não é o bem do seu companheiro, que imlerato, eles querem fazer o mal para o outro, o leanato e, no fundo, eles querem eles ganharem com isso. De novo, o Lavan é o grande exemplo da Torá, do pilantra, de tudo que ele faz. Ele vem mostrar como ele é tzadik, como ele é bom. Não, mas nessa cidade não se casa mais nova antes da mais velha. Mas você combinou comigo, agora que você lembrou disso, eu estou há 7 anos trabalhando, agora você lembra a lei da cidade que não se casa. Mas ele falou, você é o errado. Você quer casar com a mais nova antes da mais velha? Como assim? Quer dizer, tudo pilantra, ele vai mudando, ele combina uma coisa, depois ele muda o salário do Yaakov, o tempo inteiro ele faz de uma maneira que quem olha de fora imagina, é um tzadik. Quando ele persegue o Yaakov ele vai embora sem avisar o Lavan. Por quê? Porque ele sabe que o Lavan não vai deixar ele embora, vai tentar matar ele, vai tentar fazer alguma coisa ruim, ele vai embora sem avisar. O Lavan persegue ele, alcança ele. O que ele fala para o Yaakov? Por que você não me avisou que você queria ir embora? Eu ia te mandar tapete vermelho, banda de música, eu ia te acompanhar aqui com alegria. Você fugiu, por que você fugiu? Sempre te tratei tão bem. Então, é assim que essas pessoas elas se comportam. Al-ken amru shema tomar etzayafa aninotenlo. Então, essas pessoas podem até muitas vezes estar se auto-enganando também. Não, eu estou dando um bom conselho. Areia davar masur lalev. No fundo, o coração da pessoa sabe se ele está certo ou não. Vekama nikshalim bnei adam beile hataim yom yom. Quantas vezes a gente acaba transgredindo, a gente acaba tropeçando nesse tipo de coisa que a gente aconselha os outros de uma maneira ruim para o nosso próprio benefício. Biotam kruim violrim letokev chemdat abetza, pelo desejo tão forte que a gente tem dos lucros, de estar sempre ganhando, de estar sempre recebendo mais dinheiro. O kvarit baer godel onsham kakatuv,
Isso já foi explicado, o castigo grande que espera as pessoas que se comportam dessa maneira, como está escrito, Arur Mashgei Verbaderech, maldito é aquele que desvia o cego no seu caminho. De novo, não é a pessoa que é literalmente cega, aqui o versículo está falando alguém que é cego em certo assunto. Então, quando a Torá, Deus ele amaldiçoa diretamente alguém, a gente sabe que as consequências dessa maldição são muito fortes. Arzoti Rovat Adam Yashar, qual é a obrigação de uma pessoa que quer ser reta na vida? Kasher Yavoish Leitiaetzbo, quando vem uma pessoa se aconselhar com a gente, Yatseu Aetzah Shaya Unotel Leatzmo Mamash, aconselhe o outro o que você faria você mesmo, quer dizer, o que conselho você daria para você mesmo, é isso que você vai dar para os outros. Mibli sheyashkiv ba eila letovato shel amitiaetz. Então, sempre pensando no bem daquele que está vindo se aconselhar. Lo leshum tachlit aher, sem nenhum outro objetivo qualquer. Karov orachok sheye, tanto algum benefício perto ou distante que possa acontecer. Veimierá sheire ezek leatzmo betzai. Agora, se você percebe que alguém vem te pedir um conselho e se você aconselhar a pessoa, pode vir um dano para você. Então, aqui não estamos falando de ganhar, mas estamos falando de deixar de perder alguma coisa. Se você puder chamar a atenção dessa pessoa que está vindo se aconselhar, olha, o que você está fazendo, você vai me causar um dano. Saiba que você vai me causar um dano. Então, Yohiheu, esse é o correto de você chamar atenção. Veim lá, mas se vai ficar chato você chamar atenção, se tem qualquer motivo que você não vai poder chamar a atenção da pessoa, Istalek minadavar velo yatzeu. Sai do assunto e não aconselha a pessoa nada, nem um lado, nem o outro, porque no final das contas, se você der um conselho só para se proteger de um dano, então, de certa maneira, você está enganando a pessoa para o teu benefício. Então, é melhor falar, olha, eu não sou a melhor pessoa para você se aconselhar, vai se aconselhar com alguma outra pessoa que conhece melhor o assunto. Ahal kolpanim, al yatzeu etzah, de qualquer maneira, nunca dá um conselho para alguém que não seja o objetivo de alguma coisa boa que vai vir para quem está vindo se aconselhar. A não ser a única exceção, traz aqui o livro Mesilat Yesharim, se a pessoa que está vindo pedir o conselho, ele tem más intenções, quer dizer, ele quer fazer uma coisa errada, Sheaz Vadai Mitzvah Leramoto, aqui é mitzvah, você enganar essa pessoa. Se alguém vem te pedir um conselho de como causar mal para alguém, de como causar um dano para alguém, e você sabe que ele está vindo com más intenções, é mitzvah você enganar ele para que ele não consiga ter sucesso nessa enganação. O Kvar Nemar, como está escrito no Sefer Teilim, Veimikesh tit patal. Se a pessoa ela for torta, seja astuto com ela, tem que ter sabedoria, como saber lidar com cada situação, com pessoas que são desonestas, com pessoas que são malandras. A gente, Bezrat Hashem, tem que saber como agir. Vehushai Arki Yohiach. Isso é demonstrado por Hushai Arki. Isso é uma história de David Amelech. Então, Hushai Arki era um amigo de David Amelech que ele foi instruído a se infiltrar junto com Avshalom para frustrar os planos do filho de David Amelech, que queria derrubar David Amelech, que estava com um plano realmente muito ruim. Então, aqui ele foi instruído a se infiltrar lá dentro para tentar enganar o Avshalom e não permitir que ele conseguisse fazer os seus planos ruins que ele estava planejando. Sobre Rehilut e Lashon Hará,
apesar que a gente já está falando bastante sobre isso nas terças-feiras, mas vamos ver o que ele traz aqui, o livro Mesilat Yesharim. Kvar Humro Nodá, já falamos bastante, já sabemos da gravidade desse tipo de coisa, de Lashon Hará, de jogar uma pessoa contra outra através de fofoca, Vegodela Nafav, como tem muitas derivações, como tem vários tipos de transgressão, mesmo nos detalhes. Falamos, inclusive, sobre o Avak Lashon Hará, o pó do Lashon Hará, às vezes, até falar bem de uma pessoa, pode ser Lashon Hará, pode causar danos, pode fazer com que outra pessoa queira falar mal dela. Kira Bumeod, são muitas leis, são muitas derivações. Achekvar Gazru, Omer Hachamim Zal, Bemamar, Shekvar Iskarti. Então, até a ponto dos nossos sábios ensinarem para a gente, Vekulam Beavak Lashon Hará. Praticamente todo mundo cai, pelo menos nessa transgressão de Avak Lashon Hará, o pó do Lashon Hará, até falar uma coisa boa sobre alguém, até muitas vezes, não é aquele Lashon Hará, mas falar assim, olha, o que você acha do fulano? Ah, não me pergunta, eu não quero falar Lashon Hará sobre ele. Acabou de fazer Avak Lashon Hará, você não falou nada negativo sobre ele, mas jogou um pó de Lashon Hará no ar, de que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Veamru, Eridami Avak Lashon Hará, como que é esse tal de Avak Lashon Hará, o pó de Lashon Hará, Kegon de Amar, Eihamishta Karnura. Alguém vem perguntar para a gente, onde será que eu consigo fogo aceso essa hora do dia? Eila Beit Ploni, olha, vai lá na casa do fulano, lá 24 horas por dia o forno está ligado. O que quer dizer com isso? Uma casa de glutões, vai lá qualquer hora do dia, eles estão sempre comendo naquela casa. Então aqui, você não falou essa frase, olha, eles são glutões. Você falou, olha, vai na casa do fulano, que lá sempre está o forno aceso. Então aqui é Avak Lashon Hará, ou Sheisaper Tovato Lifnei Sonav, ou falar bem de uma pessoa, elogiar uma pessoa na frente de alguém que não gosta dele, Vekol Kayotzebazé e outros casos semelhantes, Afalpi Shenirim Dvarim Kalim, mesmo que parece coisas insignificantes, coisas sem nenhum tipo de problema, Urehokim Minarehilut, e que estão longe de uma fofoca, de um Lashon Hará, Ine Bemet Meavak Shelohem, é o pó do Lashon Hará, e temos que evitar. Se você quer estar limpo de qualquer tipo de transgressão, e até mesmo do pó das transgressões, tem que conhecer, tem que estudar, tem que cuidar da boca, pensa 30 vezes antes de falar. Aquele exemplo que a gente sempre dá, da mesma maneira que a gente não sai comendo tudo que a gente tem vontade, também não fala tudo que a gente tem vontade, pensa antes de falar se pode ou se não pode, e não depois que você já falou. Então, Klalosh el Davar, qual é a regra? Arbedrahim la Yetzer, o Yetzer Hará, ele tem muitos caminhos para causar tropeços para a gente. Aval kol davar sheuchal lizaer mimeno nezek, o bizayon lechaveró. Mas a regra geral é qualquer coisa que pode criar um dano para o nosso companheiro ou qualquer tipo de vergonha, bem befanav, bem shelo befanav, tanto se é na frente dele, quanto se é por trás dele, arei zé bichlal lashon hará. Isso é Lashon Hará, causar danos para alguém, causar vergonha, causar qualquer tipo de sentimento negativo, isso é Lashon Hará. Vê a sanui, o metoav livnei amakom, e a pessoa que fala Lashon Hará, ele é odiado, ele é abominável diante de Hashem, Sheamru Alav, porque está escrito em relação a essa pessoa, Kola Mesaper Lashon Hará, Keilu Kofer Baikar, todo aquele que faz Lashon Hará, é como se ele estivesse negando a existência do Criador do mundo. O Kraktiv, e também está escrito no Sefer Teilim,
melashni besetereu oto atzmit, aquele que fala mal do seu companheiro em segredo. Quer dizer, na frente, ele senta, ele come junto, ele dá um abraço, ele finge que gosta, mas em segredo ele fala mal da pessoa. O Toatzmid, esse Deus está garantindo, esse eu vou destruir. Então, já dá para sentir aqui um pouquinho da gravidade daquele que faz Lashon Hara. Gama Siná Vianekimá, também aqui a gente tem que tomar cuidado com o quinto ponto, que é o ódio e a vingança. Quem nunca, dificilmente vai ter alguém que vai escapar. Assim o livro Mesilat Yesharim ensina para a gente, Kashe meod le sheimalet mimeno lev hutal asher lebnei adam. A gente tem um coração extremamente rancoroso. O ser humano dificilmente consegue passar por cima, dificilmente consegue perdoar, dificilmente consegue não guardar rancor. Significa, precisa de muito esforço, de muito trabalho. Da onde vem o rancor e a vontade de se vingar? Do nosso ego. A gente não consegue. Como que essa pessoa falou assim comigo? Como essa pessoa fez isso comigo? Até hoje uma pessoa estava me dando um exemplo incrível de como a gente cria na nossa cabeça situações, como a gente guarda rancor e às vezes a pessoa nem fez nada. Falou que alguém, 6 horas da manhã, ele vai ligar o carro, ele não consegue ligar o carro, ele precisa de um cabo agora para ligar com outro carro para dar partida. Então ele vai pedir para o vizinho dele. E aí ele começa a pensar, não, mas se o vizinho não quiser me emprestar, mas será que esse vizinho não vai me emprestar? Eu ajudo tanto ele. Não, mas pode ser que ele não vai querer agora retribuir. Não, mas eu vou ficar muito bravo. Quer dizer, ele já começa a criar ódio na cabeça. Quando ele vai na porta do vizinho, ele já esmurra a porta do vizinho. Quando o vizinho abre, ele já começa a gritar. Por que você não quer me ajudar? Mas peraí, ele nem tinha pedido nada. Estava na cabeça dele, já estava pensando que o vizinho não vai querer emprestar e que ele vai ficar muito bravo. A gente muitas vezes cria na cabeça já, antes de acontecer a situação, a gente já acha que a pessoa não vai ajudar e não vai fazer, e a gente já fica bravo, e muitas vezes sem nenhum motivo. Então, é muito difícil. A gente tem, por natureza, um coração rancoroso e, principalmente, por causa do kavod, por causa do nosso ego, da nossa honra. Então, quem é essa pessoa para não me ajudar? Quem é essa pessoa para falar comigo assim, para fazer isso comigo? Que Adam margish meod, a pessoa, ela sente muito belbonotav, quando alguém insulta ela, quando alguém envergonha ela. O mitztaer tsar gadol, normalmente quando alguém envergonha a gente, uau, como dói isso, e a pessoa fica o resto do dia, acabou o dia dela, ela já não tem mais nada no dia dela que consegue alegrar ela. Ve'anekama lo metuka midvash. E a vingança, muitas vezes, ela vem doce como mel. Então, tudo aquilo que eu estou sentindo de negativo, quando eu me vingar da pessoa, uau, isso vai vir doce como mel, que o menuható levadá, porque é a única coisa que vai trazer tranquilidade para a pessoa. Então, não é fácil, só que é mitzvah da Torá. Aqui está escrito explicitamente na Torá, lotikom velotitor, não se vingar e não guardar rancor, é das 613 mitzvot da Torá. Então, a gente tem que aprender. Se a Torá veio proibir, a Torá não foi entregue para anjos, quer dizer, a gente está falando que é difícil, não que é impossível, tem que trabalhar para passar por cima. Alken lesheye bekorro lazov, mashetivou machriachotó. Se a gente pudesse esforçar para tirar o que a nossa natureza leva a gente naturalmente para esse tipo de sentimento, vayavor almidotav, e a pessoa conseguir passar por cima dos seus traços, quer dizer, conseguir passar por cima do seu ego, da sua honra, veloisna,
Mishe Yair Bo, assinar, e não odiar aquele que despertou sobre ele esse ódio, veloi come meno, e a gente conseguir não se vingar da pessoa, Beizdamen lo sheochal einakem, mesmo que você tenha uma possibilidade, às vezes acontece que bem aquela pessoa que te prejudicou tanto, agora a pessoa está na tua mão e você pode fazer agora o que causar para ela o que ela te causou. Olha que incrível a história do Yosef Atzadik. Ele é vendido pelos próprios irmãos, só que a roda, a vida, ela gira. Então, em um dia, ele está na mão dos irmãos sendo vendido como escravo e, alguns anos depois, ele é o vice-rei do Egito, ele é o dono de toda a comida. E quem aparece lá para comprar comida? Os irmãos. Então, agora ele pode se vingar, ele pode pegar os irmãos, vender os irmãos como escravos também, que nem vocês fizeram comigo. Ele não fez nada disso, ele perdoa os irmãos, ele nunca fez mal, ao contrário, ele dá comida para os irmãos, ele cuida dos irmãos, da família dos irmãos. Então, é isso que a Torá espera. Não é fácil. Yosef é chamado Yosef Atzadik para receber um carimbo desse da Torá, um apelido desse de Tzadik, é porque não foi fácil. A gente lê a história do Yosef como se fosse moleza. Se coloquem por um instante no lugar do Yosef. Imagina um irmão que te vende e daqui a alguns anos você está com Yad Elioná, você tem poder sobre ele, se você vai tratar ele bem ou se você vai se vingar agora. Você vai sentir agora o que eu senti. O Yosef, ele conseguiu passar por cima, ele trata bem os irmãos e, Baruch Hashem, por isso, ele é chamado, um dos motivos, Yosef Atzadik, o autocontrole que o Yosef ele consegue ter, Velo e Torló, e até mesmo tentar chegar no nível de não guardar rancor, Eila et kol ishkar, esquece tudo, e Assir Milibó, tenta tirar isso do coração. Uma ideia para a gente parar para pensar, quando a gente guarda rancor de alguém, toda vez que encontro essa pessoa, me incomoda encontrar essa pessoa, eu estou numa festa alegre, aproveitando, de repente vem aquela pessoa que eu tenho rancor, já acabou a festa, já me estragou o dia, para quê? É o teu dia, está fazendo mal para você esse rancor. Tira isso do coração, Keilo lo hayah hazak ve'amitzo, e a gente, mesmo que não aconteceu, imagina como se nunca tivesse acontecido, mesmo que essa pessoa agora você poderia causar alguma coisa para ela, mesmo que você tenha força para fazer alguma coisa contra ela, não faz, tira do coração, perdoa. Veu kal rakle malachei ashar. Isso só é fácil para os anjos. Então, de novo, o livro Mesilat Yesharim, ele não foi escrito para anjos, ele sabe o quanto é difícil. Ninguém está falando que é uma mitzvah fácil, ninguém está falando que é simples. Não, tira o ódio do coração, passa por cima, vira a página. Não é isso, só é fácil para os malachei asharet. Lá para os anjos é fácil. Sheem beinehem mamidot alalo. Eles não têm esses traços de caráter que a gente tem. Lo el shornei batei homer. Os moradores das casas de barro, os moradores do mundo material, asher beafar e sodam, que as raízes deles estão aqui no mundo material. Amnam gzerat melechi. Mas Deus ordenou para a gente, não é fácil, ninguém está falando que é fácil, mas é uma mitzvah da Torá, e Deus não dá uma mitzvah que a gente não pode cumprir. Não quer dizer que vai ser fácil, vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir vencer esse teste. Ve'amikraot gluim be'er eitev einam tzrihim perush, e tem versículos explícitos na Torá, quer dizer, não precisa nem se alongar muito, que isso é uma ordem de Deus e a gente tem que cumprir. Lotisneta riha bilvaveja, não odeie o seu companheiro no seu coração. Lotikom velotitoret benei ameja, não se vingue e não guarde rancor
de alguém do seu povo. Então, tudo isso está explícito na Torá. Se o livro Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, ele fala que não é fácil, quer dizer que realmente não é algo simples, mas, ao mesmo tempo, Hashem mandou fazer. Hashem, ele falou, se esforça, vai ganhando, vai vencendo, devagar, uma hora, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir. Então, uma dica só, na aula que vem a gente vai continuar mais um pouquinho aqui falando sobre o ódio, sobre a vingança, mais uma dica para a gente pensar, para se preparar aí para a continuação na próxima aula. Mas, olha que interessante, se a gente, quanto mais eu colocar no coração que tudo vem de Hashem, que ninguém levanta um dedo se não for decretado lá no Shamaim, Deus decretou isso, por que essa pessoa te fez mal? Por que essa pessoa falou feio com você? Isso tem a ver com Hashem. Hashem decretou essa pessoa, ela está sendo simplesmente um intermediário. Por que essa pessoa escolheu isso? O livre-arbítrio dela, ela vai ter depois os problemas dela com Hashem. Mas essa pessoa que me fez mal, no fundo, isso está vindo de Hashem. Então, quanto mais a gente conseguir internalizar essa emuná, que tudo vem de Hashem, e se veio uma coisa difícil, se veio um sofrimento, se veio uma dificuldade, essa pessoa simplesmente foi um sheliach de Hashem, eu tinha que passar por essa dificuldade, eu tinha que passar por esse teste. Então, a gente não vai ficar focando na pessoa, a gente vai entender que tem a ver a gente com Hashem. Se Hashem está mandando, pode ser que é midá, que neged midá, é medida por medida. Se alguém gritou comigo, pode ser que eu gritei com alguém. Se alguém me causou um dano, pode ser que eu estou causando, em algum nível, dano para alguém. Eu posso melhorar através disso, eu posso ser mais cuidadoso, ter mais sensibilidade. Eu já contei isso numa das aulas, mas me marcou tanto que eu nunca mais esqueci, quando meu avô, Alava Shalom, ele teve um AVC, ele teve vergonha que ele estava numa cadeira de rodas, então quando eu ajudei ele a voltar do hospital, e ele não falava para ninguém que ele estava doente, ele falava para todo mundo que ele se machucou no futebol. E eu ficava pensando, que besteira, por que ele tem vergonha de falar que ele está doente? Qual a vergonha está doente? Ele não fez nada de errado. E eu fiquei com isso o dia inteiro na cabeça. No dia seguinte, eu estava jogando futebol e eu acabei abrindo a cabeça no futebol, tive que enfaixar a cabeça. E meus pais falaram, olha, vamos almoçar fora? Eu falei, não vou almoçar fora com essa faixa na cabeça, que vergonha. E minha mãe falou, vergonha por quê? Você não fez nada de errado, não é? Qual a vergonha que você está de estar machucado? Então, na hora, caiu a ficha. Eu falei, olha que incrível, com os outros, a gente acha que é normal, a pessoa tem que passar por cima, a pessoa não tem que ficar chateado. Quando é com a gente vê que não é tão simples. Então, sempre tentar olhar situações, é Hashem falando com a gente, se veio alguém, falou feio, causou um dano, fez alguma coisa, para pensar você com Hashem, essa pessoa é simplesmente um sheliach, é um intermediário, mas que Bezrat Hashem, a gente vai entender que tem uma mensagem de Hashem, e com isso a gente vai tentar não guardar rancor, e muito menos a gente vai querer se vingar das outras pessoas. Shavua Tov.